Jornal Gente no Ar, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, agora 8h40, ao vivo conosco, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio, Guilherme, bom dia aos ouvintes também, e me colocar à disposição aqui para conversarmos, né, sobre este maior evento da história do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil, né, e com grau de ceifar vidas, né, desabrigar pessoas e de destruição em todas as esferas muito grandes. Então, estou à disposição. Muito obrigada. Aliás, vou passar para o Guilherme Macalossi, direto de Porto Alegre, ministro. Ele está vivendo na pele ali essa situação no Rio Grande do Sul. Queria que o Macalossi abrisse a nossa entrevista. Pois não. Ministro, bem-vindo ao Jornal Gente. E o senhor esteve aqui no Estado recentemente, né? Pôde vislumbrar o tamanho da tragédia. O senhor não acha que, mesmo aquilo que foi destinado em termos de recursos ao Rio Grande do Sul ainda é muito pouco? Por exemplo, o Cláudio Humberto mencionou recursos que foram destinados aí para outro estado por conta da COP. Esse dinheiro não podia ter sido aplicado emergencialmente no Rio Grande do Sul? Olha, Guilherme, primeiro, assim, mais uma vez reafirmar a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Eu cheguei nessa madrugada daí, junto com a ministra Anísia e o ministro Renan e o ministro Pimenta. Estou retornando, vim aqui para a gente fazer algumas reuniões com o presidente Lula, com o ministro Rui Costa e com outros colegas, e estou retornando para o Rio Grande do Sul. Nós estamos com o escritório do governo federal aí para poder melhorar cada dia a relação governo federal, estadual e municipais, as relações institucionais. São muitas agências federais, institucionais, municipais, além dos milhares e milhares de voluntários envolvidos nesse evento, salvando vidas, abrigando pessoas, procurando cuidar de pessoas, e civis e militares das mais distintas localidades do país. Portanto, eu estou retornando, e é muito difícil agora a gente falar e precificar o tamanho do problema. Então, nós já sabemos que é o maior da história do Rio Grande do Sul e, quiçá, o maior da história do Brasil. Isso aí é fato. Tanto é que, por 2 vezes, o presidente Lula já esteve no Rio Grande do Sul, levou os poderes constituídos para ter o contato com as autoridades locais, com a situação local, e, obviamente, que tem muitas providências sendo adotadas e muitas que serão adotadas, e a gente não consegue reunir isso em todas essas informações e atitudes logo num ato. Tudo que se está fazendo no Rio Grande do Sul, neste momento, 90% está focado, de todo mundo, do poder público, privado e voluntários, em salvar pessoas, abrigar pessoas, certo? Existem já ações de restabelecimento, mas restabelecimento sempre focado para facilitar, salvar, abastecer. O ministro Renan mesmo está recuperando pontos de estradas, sabe inicialmente que não fará isso com menos de 1 bilhão, talvez muito mais recursos para recuperar as estradas, mas já iniciou a recuperação para poder passar caminhão com combustível, caminhão com comida, caminhão com remédio. Então, são muitas frentes. E, obviamente, que uma das frentes maiores será liderada pelo presidente Lula, com os presidentes das casas legislativas, atendendo a necessidade do povo gaúcho, representada pelo governador e pelos prefeitos, nas inúmeras demandas. O governo federal mesmo vai aplicar muito recurso no Rio Grande do Sul, independente daquele que ele vai passar para o governo do Rio Grande do Sul e para as prefeituras. Porque todas as reconstruções de escolas federais, de universidade, de unidades de saúde federais, de estradas federais, de linha de transmissão, de conectividade, enfim, só para citar alguns exemplos, serão feitas pelos ministérios dessas pastas. O que eu citei um exemplo aqui do ministro Renan. O Ministério da Cidade está levantando e vai levantar com os dados dos prefeitos, do governador, toda a necessidade que diz respeito às prioridades que estavam, inclusive, sendo discutidas no PAC
seleções no Grande Parque, das obras prioritárias de barramento, de drenagem, de construção de encostas, que talvez mude muitas prioridades dessas. Então, a precificação Ministro, disso leva um me tempo. permita, ministro, Nós temos ali o Vale me do permita Taquari, que já só baixou a apontar água. aqui, ministro. Oi? Ministro, me permita apenas apontar aqui o valor destinado para a verba específica para a contenção de desastres naturais. O valor orçamentário previsto para a pasta esse ano para essa rubrica é de 2,2 bilhões. Ainda que tenha crescido em relação ao valor original, 2,2 bilhões para o Brasil inteiro é muito pouco. O senhor não acha? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Pior era sem a política pública. 6 anos depois que o presidente Lula saiu do governo, abandonaram a política tanto de resposta. Quando eu cheguei aqui no Ministério, tinha R$25 mil na rubrica para a resposta humanitária. Você acha isso muito ou pouco? Não tinha o Ministério das Cidades. O presidente Lula retomou o Ministério das Cidades para retomar a política de habitação, de macrodrenagem, certo? De proteção de encostas. Tinha aqui contratado pelo governo anterior R$1 bilhão e 600 milhões de PAC encosta, que faziam 4 anos que não era passado 1 centavo para nenhum município que tinha os contratos com o Ministério da Integração. Então, o presidente Lula retomou a política de prevenção. Obviamente que fazer prevenção num país que a gente tem, sem esses eventos extremos agora, né, que estão desafiando mais ainda. A gente tem prospectado pelo Serviço Geológico Brasileiro, vivendo em área de alto e altíssimo risco, daquilo que já conseguiu prospectar mais de 10 milhões de pessoas. Então, como se resolve o problema de prevenção de 10 milhões de pessoas se não for com uma política contínua de prevenção? O próprio Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, a gente está fechando ele agora. Eu comecei ele em fevereiro do ano passado, vai ser o primeiro que vai organizar todo esse sistema. Então, voltando, o Vale do Taquari já baixou a água. Ali, Prefeitura, Governo do Estado e o Governo Federal começam a precificar todos os danos. O Guaíba vai demorar um pouco mais, porque a Lagoa dos Patos e agora o Rio Uruguai ali, com as crescentes da água, alagamentos, chuvas, também vai segurar a água do Guaíba. Quando baixar, é quando o governador, quando os prefeitos da região metropolitana, quando o governo federal vai poder precificar toda a reconstrução, os empreendedores. Então, esses números gigantes, que são gigantes, eles vão aparecer no decorrer, eles não aparecem agora, porque se eles aparecerem agora, qualquer um de nós que nós ousarmos falar de número, a gente está falando no achismo, porque isso depende do levantamento. Quantas pontes está submersa, quantas escolas, quantos postos de saúde, quantas redes danificadas. Então, tudo isso vai ser precificado pelas autoridades municipais, estaduais e federais no pós-enchente. Agora, o foco é continuar salvando vidas, cuidando de 200 mil pessoas só oficialmente, que a gente sabe estão fora de casa, dessas mais de 50 mil em abrigos, com outros problemas já, porque já passa a ter problema de segurança, de saúde pública, de higienização, de assédio. Então, a Força Nacional está entrando, a Força do Sul está entrando, é a união de todo mundo. Então, nós temos já, na segunda semana, 3 situações diferentes. Situações que já começam a se precificar restabelecimento e reconstrução, que é o Vale do Taquari. Situações que a gente continua com alagamento e também com cuidar de abrigamento, que é o caso do Guaíbe, de toda a bacia do Guaíbe, e agora tendo que evacuar pessoas, famílias, milhares de pessoas no sul do país, do Rio Grande do Sul. Então, são situações com frentes diferentes que os preços e os valores de reconstrução eles vão aparecer à medida que cada autoridade, com os seus auxiliares, vão mensurando isso. O certo é que o presidente Lula está tomando atitudes que anunciou aí e tem dito para todos no Brasil que não faltarão recursos orçamentários e financeiros para essa reconstrução. E, lógico, é bem-vindo a contribuição, o voluntarismo de todos os mais ricos países, empresários, né? Todos devem contribuir e todos nós devemos aceitar a contribuição. Mas o governo do presidente Lula não faltará com a sua responsabilidade, disse isso com todas as letras, já está aprovando medidas.
Os recursos para resgate, para cuidar de pessoas em abrigamento, para, né, ajuda humanitária, eles já estão garantidos, a gente já vem fazendo, agora tem uma burocracia também nesse sentido. Nós estamos com escritório não só em Rio Grande do Sul, botamos também em Lajeado, vamos botar em Santa Maria, para aproximar ou presencialmente ou virtualmente das autoridades locais, para não perder tempo nos planos de trabalho. Eu costumo aprovar sumariamente os planos de trabalho, costumo aprovar sumariamente os decretos de calamidade para poder dar condições de trabalhar na transversalidade, para a Nise atuar no fundo a fundo, para o Wellington Dias atuar na questão do social. Ministro, é exatamente isso, ministro. Então, isso a gente estrutura enquanto sistema. Ministro, o senhor tem falado muito sobre os seus colegas. Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor tem falado muito sobre o Cláudio, ministro né? dos Transportes. Sim, Cláudio. Os ministro dos Transportes, da Saúde, etc. e tal. Eu queria saber do seu ministério. O senhor esteve no Rio Grande do Sul, viu todo o drama da situação. Eu queria saber, inclusive, qual a sua experiência pessoal disso, né? Onde o senhor esteve, pôs o pé na lama, esteve lá nas áreas mais afetadas. Eu queria saber também o seguinte, como o senhor certamente deve ter tomado conhecimento, são 345 os municípios gravemente afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Eu queria saber o seguinte, quando é que vai ter um PIX? Porque até agora tem recursos garantidos, recursos prometidos, a burocracia não será problema e coisas do gênero, mas dinheiro mesmo, né, na prática, não funciona. O socorro, quem está socorrendo as pessoas é a Força Aérea Civil, mencionado ontem aqui neste programa pelo vice-governador Gabriel Souza. Tem uma Força Aérea Civil de pessoas empresários, etc., colocaram suas aeronaves a serviço do socorro das pessoas. Apesar de todo o esforço da Força Aérea Brasileira, do Exército, etc., é muito menos relevante esse trabalho do que o trabalho da iniciativa privada. A gente não percebe, a não ser pelas promessas, né, a efetiva presença do governo federal no socorro às vítimas. Eu queria saber o seguinte, qual o montante de dinheiro que o senhor tem no seu ministério que pode garantir para o Rio Grande do Sul? O senhor pode assegurar do seu ministério para socorro ao Rio Grande do Sul quanto? Qual o montante disso? Independentemente como é que eu diria, da particularização ou do pormenor do tamanho ou da extensão dos projetos, dos programas a serem implantados. Qual o total de recursos que o senhor tem no seu ministério para isso? Cláudio, primeiro, só atualizando os números, são 385 municípios já afetados. Nós, inclusive, fazemos republicação diária do decreto do governo do Estado, reconhecido por nós sumariamente, para que as políticas públicas tenham retaguarda legal na atuação. Segundo, ontem, 8 horas, por volta até 8h30 da noite, eu estava no município de São Leopoldo, visitando as áreas, conversando com o prefeito, com autoridades locais, junto com o colega Pimenta, indo até a área de resgate. Passei lá até 8 horas da noite, 8h15 da noite, antes de vir para cá. Terceiro, é necessário que a gente trabalhe com os prefeitos e governador. Eu atuei o ano passado aí, todas as medidas que foram necessárias fazer para o Rio Grande do Sul, naquilo que diz respeito ao Ministério, e é bom que se faça uma pontuação, quem faz o reconhecimento da situação de emergência ou calamidade somos nós aqui. Então, a partir desse reconhecimento é que todas as políticas públicas podem ser empregadas, e por isso que eu faço sumário. Eu dificilmente espero 24 horas para reconhecer um decreto de calamidade ou de situação de emergência de qualquer governo do Estado. Eu mesmo falei várias vezes com o governador Eduardo Leite, né, reuni com ele, conversando com o chefe de Defesa Civil, para que a gente acelerasse o decreto estadual e eu fizesse aqui, inclusive, na quinta-feira, nós publicamos 2 vezes Diário Oficial Extra para atualizar o número de municípios atingidos para exatamente garantir o apoio a todos esses municípios. A outra coisa que é importante é a gente reconhecer o esforço de todos, do civil, do militar, do público, do privado. Eu tenho certeza que as Forças Armadas nunca empregou tanta gente, tanto equipamento, tanta aeronave, tanta
dedicação como está fazendo no Rio Grande do Sul. Eu tenho testemunhado pelo menos nesse 1 ano e 4 meses. Assim como o Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, voluntários, empresários. Nós não podemos ter o direito de desfazer ou desconsiderar a ajuda de ninguém, certo? Nem dos voluntários, que tem sido um gigantismo enorme, e também, por outro lado, nem do público civil e militar, porque a gente sabe o quanto essas pessoas têm também se dedicado. Segundo, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ele trabalha com a resposta, ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. E eu trabalho passando o dinheiro que as prefeituras solicitam, que o governo do estado solicita. Felizmente, a lei não me permite passar 1 milhão, 2, 3, 4, 10 para nenhum município, para nenhum estado, sem o prefeito e o governo dizerem que preciso para atender X pessoa. Isso é a lei. Se eu fizer fora da lei, o prefeito, o governador fazer, certamente será visitado depois pelos órgãos de controle, certo? E por isso que a gente coloca centenas de pessoas ajudando os prefeitos nos planos de trabalho para que o dinheiro caia na conta o mais urgente possível da prefeitura e do governo. Neste momento de revisitar a legislação brasileira, nós estamos demandando isso para o governo do presidente Lula e para o Congresso Nacional, quiçá rever essas regras. Se o município, por exemplo, de Canoas, hoje, com a sua população atingida, eu quiser passar 10 milhões de reais, eu não posso. O prefeito tem que me dizer, num plano simples, que eu reconheço sumariamente e aprovo, que ele precisa de 1 milhão ou 2 ou 3 de reais para dar comida, água, higiene pessoal, para um abrigamento a tantas mil pessoas. E eu expresso o cartão na mesma hora e passo para o prefeito. Então, assim que funciona. Quanto tu tens? O que for necessário. Porque se eu precisar agora de quantos milhões for, o presidente Lula emite a medida provisória como tem feito em todos os outros desastres. O ano passado mesmo tinha R$500 milhão para dar resposta no Rio Grande do Sul. Alguns setores da imprensa disseram, olha, o governo deixou de passar 140, 150 milhões de reais. Nós não deixamos de passar nada. As prefeituras e o governo não apresentaram o plano para que esse recurso fosse passado. Eu não podia pegar os 140 milhões de reais, mesmo estando disponível aqui, passar para as prefeituras. Isso tem que ser passado a partir de um plano de trabalho. Então, Cláudio, é o que for necessário. É quanto de recurso for necessário. Agora, isso, o necessário é a soma dos planos de trabalho. E pode ser dezenas de planos. O mesmo município pode fazer vários planos de ajuda humanitária, de restabelecimento, de reconstrução. A parte maior vai para os ministérios que trabalham com as infraestruturas ou com as agendas afins, como saúde, educação, segurança, que aí já não é respondido por mim, mas pelo governo federal nos orçamentos que tem e também nas medidas que o presidente adota. Nesta agora mesmo, na medida provisória que ele vai baixar os recursos extraordinários, ele vai garantir os recursos para o Ministério do Transporte, para o Ministério das Cidades, não só para o Ministério da Integração, mas também para os ministérios que atuam nessas políticas de infraestrutura. E vai ser necessário muito trabalho mesmo, ministro. O Rio Grande do Sul vai precisar de muita ajuda. Queria agradecer. E vamos continuar valorizando a ajuda de todo mundo, dos civis e militares, do público e do privado. Nenhum nesse momento deve ser desconsiderado. Ao contrário, nós precisamos de união, certo? Cada vez mais de toda a população, da imprensa brasileira, que faz o seu papel com muita maestria, todos ajudando. Eu acho que nenhum cidadão que está dando a sua contribuição, civil e militar, empreendedor, pessoas simples do povo, pode ser desconsiderado, porque talvez o braço dele, nesse momento, está salvando centenas de vidas. Ministro Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, falou conosco aqui no Jornal Gente para todo o Brasil. Muito obrigada, viu, ministro? Até a próxima. Obrigado, Thaís, Sônia, Cláudio e Guilherme, e sempre à disposição de vocês. Obrigada. 9 em ponto no Jornal Gente. A gente volta na sequência com mais informações aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV.